Olá! Você tem enfrentado problemas de insônia, uma certa perda de memória, dificuldade de concentração e, para os mais jovens, baixo desempenho escolar? Veja bem, você pode estar sofrendo de estresse digital e não será surpresa se isso vier a ser considerado como um mal do século XXI. Neurocientistas, psicólogos e outros estudiosos já detectaram inúmeros problemas causados pelo excesso de exposição às mídias digitais. O problema chegou a tal ponto que até as empresas do setor estudam medidas para ajudar os internautas a reduzir o tempo de navegação. A questão é que o número de usuários que não consegue se desligar é cada vez maior. Daí a conclusão de alguns especialistas de que o mundo digital está afetando o bem-estar das pessoas e é preciso tomar cuidado com isso. Querem um exemplo simples de como as tecnologias digitais estão afetando a vida das pessoas? Basta reparar. O tempo que elas passam grudadas nos celulares é muito maior do que fazendo exercícios, lendo um livro ou conversando com amigos. Estudo feito nos Estados Unidos mostra que crianças e jovens chegam a ficar em média até 9 horas por dia na internet. Entre os adultos, o número de horas também é alto, mas há que se levar em conta o uso dos meios digitais no trabalho. O levantamento realizado pelo Escritório de Estatísticas Laborais revela que o tempo dedicado aos meios digitais supera em muito aquele reservado para atividades físicas, incluindo práticas esportivas em grupo ou individuais. James Steyer, diretor executivo do Common Sense Media, uma das principais organizações dedicadas ao monitoramento do uso de novas tecnologias, alerta que esse tempo é maior do que aquele gasto em qualquer outra atividade. E isso, segundo Steyer, acaba moldando cada aspecto na vida das pessoas. Em outras palavras, tudo gira em torno dos meios digitais. Para a neurocientista britânica Susan Greenfield, não há como descartar o fato de que o uso excessivo de meios eletrônicos diminui a atenção, reduz a capacidade cognitiva e até mesmo a interação com os colegas de escola ou trabalho. Tudo isso acaba, inevitavelmente, interferindo no comportamento das pessoas, assinala Greenfield. Ficar muito tempo nas redes sociais, ou na internet, ou no celular, isso vai te trazer um estresse, tá? Como o ser humano ele é feito para captar as coisas de múltiplas maneiras, sempre que você põe um hiperfoco em cima de uma atitude só ou de uma coisa só, a tendência da sua cabeça, né, do seu cérebro, é se estressar naquilo, né? Porque ele está querendo ver as outras coisas, ele está querendo sentir as outras coisas e você está obrigando ele a ficar num lugar só. Então, óbvio que 2 horas de rede social é muito mais cansativo do que 2 horas ao ar livre, 2 horas conversando, 2 horas fazendo outras coisas e estando na rede social, estando na internet junto com esses outros comportamentos. Então, o uso excessivo, né, do celular ou das tecnologias em geral, eles tendem a trazer esta tensão maior num foco só. E aí, quando você está 2 horas, você fica muito tempo ali concentrando num foco só, óbvio, você aumenta o estresse. Com o aumento do estresse, a sua concentração vai diminuir automaticamente. Então, quando você sair daquele local, o seu cérebro vai precisar de um tempo para se acostumar a voltar a olhar o entorno, a voltar a se acalmar, a voltar a entender que aquele hiperfoco acabou e que ele precisa voltar a circular de uma outra maneira, ou da maneira normal, né? Então, o uso excessivo de qualquer coisa sempre é prejudicial, do ponto de vista psicológico ainda mais. Atenção reduzida. Uma das características do universo digital é a atração por multitarefas. Ou seja, a pessoa abre um site e em seguida vai para outro, e depois mais um e assim por diante. De repente está com uns 10 links abertos, porque um tema vai puxando o outro. O resultado é que, se for para estudo ou trabalho, pouca coisa ou quase nada do que foi lido ficará na memória. Pesquisadores das universidades da Califórnia e de Illinois detectaram uma outra forma de intervenção das mídias digitais na capacidade e no desempenho das pessoas, seja no estudo ou no trabalho. Trata-se da interferência nos processos cognitivos, ou seja, relacionados com a percepção e o conhecimento. De acordo com esse estudo, como as pessoas se habituaram a procurar todo tipo de informação nos sites de busca, há uma certa tendência de acomodação, que pode ser traduzida da seguinte maneira: não preciso guardar isso na memória, porque estará sempre disponível a um clique ou 2. Empatia.
A dificuldade para identificação e comunicação com as outras pessoas é uma outra tendência relacionada com o uso em excesso dos meios eletrônicos. O que acontece, segundo os especialistas, é que a internet tende a absorver a atenção das pessoas e torná-las mais distraídas. E a distração não combina com emoção ou afeto. Nicholas Carr, autor de The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brain, ou Superficiais, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, observa que no mundo atual não há tempo para reflexões e pensamentos mais profundos, e nem mesmo para conexões com as pessoas mais próximas. Ou seja, há uma tendência ainda que imperceptível, na maioria, para substituir as trocas pessoais pelas sensações trazidas pelos meios eletrônicos. Um dos perigos desse mundo digital em que vivemos, segundo os especialistas, é que as alterações no cérebro levam décadas para serem percebidas. Para o pesquisador Paul Murphy, do Departamento de Bioquímica Celular da Universidade de Kentucky, não há dúvida. Quando usadas em excesso, as tecnologias digitais podem ser comparadas a uma aposta de alto risco. Murphy assinala que só daqui a algumas décadas será possível avaliar os possíveis danos causados ao cérebro pela interferência dos meios eletrônicos. E ele faz uma comparação com as doenças neurodegenerativas, que levam muitos anos para se manifestar. Por sua vez, a pesquisadora Susan Baumgartner, da Universidade de Amsterdã, se preocupa com o bem-estar dos internautas, sejam de qualquer idade. Diretora do Centro de Pesquisa para Crianças, Adolescentes e Mídia daquela universidade, Baumgartner alerta que as tecnologias digitais ganharam tanta importância na nossa vida que acabam afetando a maneira como nos sentimos no dia a dia, incluindo o grau de felicidade e bem-estar, e podem acabar provocando estresse, ansiedade e insônia. Em suas pesquisas, ela disse ter constatado que jovens envolvidos diariamente em multitarefas com recursos digitais apresentam problemas de insônia e concentração. Também revelam baixo rendimento escolar. E o nosso Bom Dia Responde está de volta. Afinal, usar celular na sala de aula ajuda ou atrapalha? Vou perguntar aqui para o nosso convidado, o psicólogo Danilo Suassuna. Você de casa pode enviar perguntas para ele por e-mail, QVT e WhatsApp. Temos várias situações interessantes aqui. A Bruna diz que o filho dela fica o dia todo, até a noite, jogando, cerca de até 3 da madrugada, jogando no tablet. A preocupação dela é com a saúde, até mesmo da vista, dos olhos deles. Também pode prejudicar a visão? Pode prejudicar a visão, pode prejudicar uma criança dessa que não tem o seu horário de sono, ela não vai crescer direito. E lá na adolescência o que vai acontecer, ela vai pedir para você, numa idade mais avançada, vai pedir para você que tenha hormônios para ele poder crescer, porque ele não dormiu no tempo certo, na hora certa, na idade que precisava. Então, só tem a complicar a vida deles. Os professores em sala de aula, como é que eles devem lidar com isso, quando os alunos dele estão no celular enquanto ele está ensinando uma matéria, alguma coisa assim? Anderson, particularmente sou muito contra o celular passar da porta para dentro da escola. Não tem como a gente falar que fica assim, 24 horas ou todo momento que a criança está na escola, ficar atento a isso. É muito difícil, porque hoje a criança liga o celular, coloca o fone de ouvido e às vezes ouve música dentro da escola, dentro da sala. E isso vira até um desafio. A criança gosta de enfrentar o professor e de tirar uma foto. Enfim, é uma concorrência muito desleal, porque o melhor ensinamento, ele vem a partir desse professor, ele vem a partir das emoções e não a partir dessas informações prontas que a gente tem no celular. Então a gente tem que valorizar mais a figura do professor em sala e, infelizmente ou felizmente, punir essa criança, tirá-la de sala de aula. Tem escolas que tiram o celular e só entregam na mão dos pais. Mas aí o celular volta, né, para dentro da sala. Então acho que a gente tem que valorizar mais essa questão do ensino a partir da vivência, porque a vivência ela passa de pai para filho, de professor para aluno, e a vivência fica. Essas informações ou esses joguinhos, eles são passageiros. Amanhã o jogo é outro, amanhã tem mais um monte de informações que você nem lembra o que aconteceu no dia anterior. Então eu sou mais a favor da gente se preocupar e se atentar à vivência mesmo. Quando a gente fala de uso excessivo de rede social, internet, alguma coisa assim, e que a gente passa a falar da patologia que isso começa a trazer e das intercorrências na sua saúde psicológica e na sua saúde emocional, a gente sempre traz uma questão que é: primeiro, a primeira pessoa que percebe esse uso excessivo normalmente não é a pessoa que está fazendo uso, é o entorno. Então, se o entorno começa a te questionar,
pai, sai daí, mãe, preciso falar com você. Os seus amigos falam, nossa, você está há muito tempo aí, você não está me dando atenção. Ó, nós estamos no bar. Seu companheiro, companheira olha para você e fala, nossa, né, dá para me dar atenção? Então, quando o entorno começa a te apontar, você está há muito tempo aí, você está há muito tempo aí, não é um entorno que é chato, provavelmente aquele teu comportamento está incomodando, você está fazendo falta em outras áreas. Esse é um dos primeiros indicativos e um dos indicativos que ainda não chegam a ser uma patologia. Então, não é porque estão te falando só que isso indica, precisa ser falado e durante um longo espaço de tempo. A partir do momento em que você começa a perder coisas na vida face a face, então este comportamento se estendeu a um tempo tão grande que o seu companheiro e sua companheira resolveram ir embora de casa, não querem mais falar com você, aquele casamento acabou, aquela relação acabou. No seu trabalho, você começa a perceber que você está levando muita bronca das pessoas que estão acima de você, você começa a ver que você não consegue entregar os relatórios, você começa a ver que o teu trabalho não flui, que as coisas começam a ficar complicadas e que de repente você chega em casa e não consegue dormir, que você deixou de fazer uma refeição, que você passou um tempo muito grande sem fazer sua higiene pessoal, sem prestar atenção em você mesmo, por conta de estar na tecnologia. Então você gastou tempo demais de estar na tecnologia e não teve tempo para fazer as outras coisas, e isso começa a dar um indício de que o uso que você está fazendo da tecnologia é realmente prejudicial para você e para sua saúde, provavelmente para sua psique.